Qual é a relação do Brasil com a cana-de-açúcar? Como que uma dependência desse tipo de economia influencia o nosso país até os dias de hoje? Nos engenhos, todos eram iguais? Os jesuítas eram gente boa? E os bandeirantes, heróis nacionais? Tudo isso aí vocês vão me responder depois desse vídeo. O plantio da cana-de-açúcar no Brasil começou em 1530 com a expedição do Martim Afonso, que, como nós já estudamos anteriormente, foi o período em que realmente se iniciou, né, o processo de colonização no nosso país. E além do produto ser muito valorizado na Europa e, consequentemente, extremamente lucrativo para os portugueses, eles também já tinham experiências com a cana-de-açúcar, porque já haviam trabalhado com ela nas suas posses no Oceano Atlântico, como nesses países que estão aparecendo aqui na tela. A produção do açúcar ocorria nos engenhos, que ficavam principalmente na região nordeste. Então esse era o grande esquema de poder e também de riqueza no início da colonização portuguesa, no que hoje é o Brasil. Então esse açúcar ele vinha da cana e o plantio dessa cana era realizado ali na base da coivara. Vocês lembram da coivara? Aquele modelo onde você derrubava a floresta, derrubava diversas árvores, queimava também a floresta para ir iniciar o processo de plantação. Nos engenhos existiam diversas funções como essas que estão aparecendo aqui na tela em algum lugar. Elas podiam ser ocupadas por pessoas livres e também por escravizados. E, embora não conste no livro de vocês, eu vou fazer um adendo importante sobre isso aqui. Quando eu estava na faculdade, fiz justamente a matéria de América Portuguesa, nós lemos um livro que chamava A América Latina na Época Colonial, que é do brasilianista Stuart Schwartz. E nesse livro ele falava que os próprios escravos poderiam ter diferentes funções nos engenhos. Alguns com trabalhos mais pesados e ao sol, e outros com trabalhos mais leves e extremamente importantes, como por exemplo de mestre de açúcar, que era uma função essencial para o engenho. E o autor ainda acrescentava que isso poderia levar alguns benefícios a esses escravos, que tinham esses trabalhos mais importantes, digamos assim, porque eles tinham uma relação mais próxima com o senhor e eles podiam tirar algum benefício disso aí. Os grandes engenhos podiam ter até 200 escravos, e a partir do século XVII, ou seja, a partir de 1601, esses escravos já eram, na sua grande maioria, negros. Isso por conta da proibição de se utilizar a mão de obra indígena, como nós já abordamos em outros momentos. Assim como o mecanismo de guerra justa, que os senhores utilizavam para driblar essa mesma proibição. E quanto aos escravos, né, as suas condições de vida e de trabalho, o óbvio, né? Viviam em senzalas, trabalhavam muitas horas por dia, recebiam castigos físicos e, além de comerem pouco, também comiam mal. O açúcar que eu abordei anteriormente foi a principal atividade econômica do início da colonização, mas ela não era a única. Nesse mesmo período, também rolava a exploração do que ficou conhecido como drogas do sertão, que eram basicamente especiarias como cravo, baunilha, pimenta, urucum e muitas outras. Também existia a pecuária e o plantio de alimentos, tipo trigo, mandioca e o feijão. Mas isso aí já era voltado para abastecer o próprio mercado interno, ou seja, a população local. Já a produção de fumo e aguardente era utilizada nas negociações que ocorriam na costa africana para a compra de escravos. Inclusive, esse livro aqui, ó, que não dá para ver, vou ter que pegar. Esse livro aqui, ele apresenta alguns dados e também práticas que mostram que os europeus viciaram praticamente todos os africanos em açúcar e principalmente álcool. E essas práticas, elas têm impacto na sociedade africana até os dias de hoje. O sertão era importante para a exploração econômica da colônia, mas essa palavra tinha um sentido diferente daquele que lhe é atribuído hoje. No período em que nós estamos estudando, o sertão era sinônimo de uma área grande, que poderia ter diversas riquezas, né, como ouro e muitas outras, mas também uma área extremamente perigosa, devido à natureza e à presença dos indígenas. Dessa forma, a conquista desses territórios ela ocorreu por meio da violência, que gerou milhares de mortes de nativos. E, né, acabou despovoando essas áreas dos seus habitantes originários, que, com o passar dos anos, foram sendo substituídos por pessoas brancas. Esse processo de interiorização e também de ocupação ocorreu por meio de atividades missionárias e também de outras atividades realizadas pelos colonos, como as que eu expliquei lá no segundo tópico, né? Ao falar que eles utilizavam a guerra justa, né, e subvertiam essas premissas da guerra justa para conseguir driblar a proibição de se utilizar a mão de obra indígena e também de atacar os indígenas sem qualquer motivo.
Nós, anteriormente, já abordamos essa questão dos jesuítas e o papel que eles tiveram na colonização. Aos mais esquecidos, falamos sobre isso lá no início do ano, quando discutimos sobre as reformas religiosas. Mas agora que vocês têm um conhecimento maior sobre a colonização, vamos dar uma recapitulada nisso aí. Primeira coisa, os jesuítas vieram aqui para o que hoje é o Brasil para garantir a manutenção, né, para manter a fé dos colonos, ou seja, aquelas pessoas que vieram de Portugal para cá, e também para catequizar os indígenas. Essa segunda parte da catequização, ela era realizada nas vilas jesuítas, que também eram conhecidas como missões, que ficavam separadas das vilas dos portugueses. Nessas vilas, os indígenas viviam de acordo com as regras dos jesuítas, ou seja, com aquilo que eles impunham, e também realizavam trabalhos para o seu próprio sustento, como por exemplo a agricultura. A conversão adotava estratégias semelhantes àquelas que nós já estudamos lá na América Espanhola, como, por exemplo, a utilização de músicas e também de teatros. Mas esses processos eles tinham problemas, pessoal. Como, por exemplo, a própria resistência dos indígenas à catequização e também as outras regras que eram impostas pelos padres. E ainda tinham os ataques dos bandeirantes às missões jesuíticas. Esses ataques eram financiados por colonos que, ao contrário desses religiosos, queriam utilizar a mão de obra dos indígenas nos engenhos e também em outras atividades. Mas é muito importante, embora esses religiosos pensassem diferente no que diz respeito à mão de obra, muita atenção, eles não eram santos. E por que eu digo que esse pessoal não era santo? Figuras importantes como o padre Manuel da Nóbrega ou José de Anchieta, eles eram opositores desses colonos e diziam, né, que o que eles faziam era ilegal porque não obedecia os princípios da guerra justa. Mas esse pessoal, eles também defendiam uma dominação sobre os indígenas. Ou seja, só mudava os modos. Em vez de ser uma dominação com base na violência, era uma dominação, digamos que, cultural, onde os indígenas deveriam mudar os seus costumes e também as suas crenças. Ia se adaptar à realidade, né, aos conceitos que os padres europeus impunham. E caso vocês ainda não tenham entendido o que é isso das bandeiras que eu estou falando, ou nem tenham tido a curiosidade de dar uma olhada lá no livro, bandeiras eram expedições realizadas pelos colonos paulistas que tinham o nome de bandeirantes. E o objetivo dessas expedições ele era bem simples, que era capturar e escravizar indígenas, né, para que eles pudessem ser utilizados como mão de obra em São Paulo. Lembram também lá do Tratado de Tordesilhas, que nós estudamos no início, lá atrás, no início do ano? Lembram daquela linha imaginária, né, do tratado que dividia os territórios entre Portugal e Espanha, que vai estar aparecendo na tela aqui em algum momento? Essas expedições dos bandeirantes, essas bandeiras, elas contribuíram para que o território da América Portuguesa aumentasse em termos físicos mesmo. As bandeiras poderiam ser de caráter particular, quando uma só pessoa, né, a organizava para resolver um problema em específico, ou também poderiam ser contratadas por alguma autoridade colonial, visando principalmente o combate aos indígenas hostis e também a destruição de quilombos. Só que nesse caso mudava a nomenclatura. As expedições não eram conhecidas como bandeiras, mas sim como sertanismo de contrato. E ainda havia, pasmem vocês, uma terceira opção para essas expedições, que ocorria quando elas eram contratadas diretamente pela coroa portuguesa. E aí, nesse caso, tinham o nome de entradas. Esses três modelos aqui de expedições que eu descrevi, cada uma tinha ali um objetivo específico, né? Mudavam os objetivos, mas os métodos se mantinham, que era o método da violência. Então o pessoal meio que mudava o nome ali, que era para dar uma disfarçada. Essas expedições, embora ilegais, aconteciam a todo momento e contribuíram para criar caminhos que ligassem as principais cidades ao interior do país. Existia, inclusive, um caminho que ligava São Paulo às Minas de Potosí, na atual Bolívia, e passando pelo interior do Paraná. A descoberta do ouro aqui, né, em Minas Gerais, também contribuiu para esse processo, né, para acelerar esse processo de interiorização do nosso país. E os caminhos que foram abertos pelos bandeirantes foram fundamentais para ligar essa região a outras cidades, como por exemplo São Paulo, né, para ajudar no abastecimento. Mas outras questões relacionadas à descoberta do ouro aqui no nosso estado nós vamos aprofundar posteriormente. Então, pessoal, sobre essa matéria da Sociedade do Açúcar e expansão da América Portuguesa é isso. Qualquer dúvida vocês podem tirar agora em sala. Não é uma novidade para vocês esse formato em vídeo, né?
porque eu já fiz, a gente já fez isso lá no segundo bimestre, se não me engano. Então eu tento aí variar um pouquinho os formatos. Já tivemos aqui o vídeo pela segunda vez, a gente tem também as aulas expositivas que eu faço lá em sala, utilizando alguns esquemas no quadro. Já teve trabalhos onde eu pedi para cada um, né, dividir ali o capítulo, cada grupo explicava uma determinada parte do capítulo. Já teve um seminário coletivo, onde todo mundo tinha que ler tudo e ir contribuindo para a explicação. Já teve também o que, deixa eu ver, resumos, né? Também pedi para vocês fazerem um resumo. Já teve recentemente aí a atividade do teatro, que vocês tiveram que apresentar em sala, e teve ali uns dois que ficaram interessantes, bem interessantes. Já teve também perguntas, né? Onde eu escrevo um texto e vocês têm que formular as perguntas para os colegas responderem. Então, eu acho que é isso, né? São tantos formatos que eu tento fazer com vocês que às vezes eu fico perdido, beleza? Então as dúvidas vocês vão tirar agora e nós vamos fazer também uma atividade onde eu quero que vocês me respondam as perguntas que eu fiz lá no início do vídeo, né? Sobre como que esse tipo de economia, né, impacta o nosso país até os dias de hoje, como que era essa situação dos engenhos, como que vocês enxergam o papel desses religiosos e, claro, né, dos bandeirantes, que é algo que vem sendo aí uma polêmica recente, né, por conta de novas revisões que o pessoal tem feito na área de história, beleza? Então é isso aí, falou!